Neemias. Capítulo 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram, e levantaram as suas portas. Até a torre de Meá eles o santificaram, e até a torre de Ananel. E próximo a ele edificaram os homens de Jericó. E próximo deles edificou Zacur, o filho de Inri. Todavia, os filhos de Asenaá edificaram o portão do peixe, que também lançaram as suas vigas, e puseram as suas portas, as suas trancas e as suas barras. E próximo a eles reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós. E próximo a eles reparou Mesulão, o filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E próximo a eles reparou Zadoque, filho de Baaná. E próximo a eles os tecoitas repararam, mas os seus nobres não puseram o seu pescoço na obra do seu senhor. E o portão velho repararam Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, o filho de Besodias. Eles puseram as suas vigas e levantaram as suas portas, e as suas travas, e as suas barras. E próximo deles repararam Melatias, o Gibionita, e Jadom, o Meronotita, os homens de Gibeão e de Mispá, até o trono do governador deste lado do rio. Próximo a ele repararam Uziel, o filho de Araías, dos ourives. Próximo a ele também reparou Ananias, o filho de um dos apotecários, e eles fortificaram Jerusalém até a muralha larga. E próximo a eles reparou Refaías, o filho de Hur, o governante da metade de Jerusalém. E próximo a eles reparou Gedaías, o filho de Arumafe, a saber, na frente da sua casa. E próximo a ele reparou Atus, o filho de Asabneias. Malquias, o filho de Arim, e Assub, o filho de Paate-Moabe, repararam a outra parte e a torre das fornalhas. E próximo a ele reparou Salum, o filho de Aloés, o governante da metade de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os habitantes de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o edificaram, e puseram as suas portas, as suas trancas e as suas barras, e 1000 covados da muralha até o portão do esterco. Mas o portão do esterco reparou Malquias, o filho de Recabe, o governante de parte de Bet-Aquerem. Ele o edificou e pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras. Mas o portão da fonte reparou Salum, o filho de Coozé, o governante de parte de Mispá. Ele o edificou e o cobriu, e pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras, e a parede do tanque de Siloá junto ao jardim do rei, e até as escadarias que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governante da metade de Bet-Zur, até o local defronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito, e até a casa dos poderosos. Depois dele repararam os levitas, Reum, o filho de Bani. Próximo a ele reparou na sua parte Asabias, o governante da metade de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, o filho de Enadade, o governante da metade de Keila. E próximo a ele reparou Ezer, o filho de Jesuá, o governante de Mispá, outra parte defronte da subida até a casa das armas na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, o filho de Zabai, reparou diligentemente a outra parte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os homens da planície. Depois dele repararam Benjamim e Azube defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, o filho de Maazéias, o filho de Ananias, por sua casa. Depois dele reparou Binui, o filho de Enadade, outra parte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, a saber, até o canto. Palau, o filho de Uzai, defronte à esquina da muralha, e da torre que se eleva da casa alta do rei, que estava junto ao átrio da prisão. Depois dele, Pedaías, o filho de Parós. Além disso, os netineus habitaram em Ofel, até o local defronte ao portão das águas na direção leste, e até a torre que ali se ergue. Depois, os tecoitas repararam outra parte, defronte da grande torre que se ergue até a muralha de Ofel. Acima do portão do cavalo repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois, reparou Zadoque, o filho de Imer, defronte à sua casa. Depois dele também reparou Semaías, o filho de Secanias, o guarda do portão leste. Depois dele repararam outra parte Ananias, o filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe.
Depois dele reparou Mesulão, o filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, o filho de um ourives, até o local dos netineus e dos mercadores, defronte ao portão Mifcade, e até a subida do canto. E entre a subida do canto até a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores.